sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Centro Político, mais um bate-papo em tempos de pandemia. Dessa vez, a presença aqui do meu amigo Rogério Tavares. Ele é ator, produtor, dramaturgo, bancário e sindicalista, formado em letras e filosofia. Como vai, meu amigo? Como está aí a vida nesse momento de pandemia? Boa tarde, meu caro Bragança. É um prazer estar aqui conversando com você no canal Ser Político. E a gente está aí, passando por essa pandemia e um governo, né? Porque a gente está vendo aí um governo, aliás, um governo que só tem atrapalhado a nossa vida e aumentado o número de casos e o número de mortes. É uma tristeza isso, a gente muito triste, né? Com isso tudo que está acontecendo. Mas vamos resistir, nós somos a resistência, meu amigo. Exatamente. Bom, nós temos vários assuntos que a gente poderia comentar aqui, mas tem dois deles que eu gostaria de focar mais, mas você também pode, qualquer outro assunto que você quiser tocar, a gente pode falar, nós temos tempo, né? O primeiro assunto é sobre as fake news. Eu convidei para participar também desse bate-papo a historiadora Marilene Tuller, mas acho que ela teve algum probleminha lá na internet. Se ela entrar aí também, ela pode nos ajudar, porque ela fez um trabalho de pesquisa nessa área, bem interessante. Mas nós vamos poder falar um pouco a respeito. Eu considero que esse governo, o atual governo do Brasil, é uma fake news. Ele não faz fake news, ele é uma fake news. E nós percebemos que vamos dizer assim, 2 semanas para cá, começou a haver uma investida contra as fake news por parte do judiciário. Como que você vê isso? Você vê com bons olhos? Até onde você acha que isso vai? Vamos falar um pouco a respeito disso. Olha, combater a mentira é uma obrigação de todo mundo, não é? Eu acredito nisso. É diferente, eles costumam confundir fake news com liberdade de expressão. Uma coisa totalmente diferente, porque a nossa Constituição, ela não dá direito à mentira, né? Então, a liberdade é sujeita a demais valores. O direito é a Constituição. Então, mentir não é um direito constitucional. E é muito estranho a gente ver que os setores do governo, os setores que apoiam o governo, eles são contra a CPI da fake news. Como você pode ser contra algo que vai combater a mentira? É porque eles não parecem mentir, como você bem mesmo disse, né? E, antigamente, as fake news, elas eram restritas, exclusividade dos grandes meios de comunicação. Agora não. Com as redes sociais, as fake news viraram uma coisa assim. Mas qualquer um pode produzir fake news lá na sua casa, não precisa ser um grande meio de comunicação para produzir fake news. E isso virou um terreno de ninguém, né? A gente vê aí vários sites apoiados pelo governo, o governo mesmo patrocina esses sites, e agora o governo está contra essa CPI da investigação das fake news. É um absurdo isso, ser contra a mentira, não é? É isso que eles estão dizendo. São contra a disseminação de mentiras. E é um governo que foi eleito por fake news. Não temos dúvidas disso. A gente viu fake news contra as personalidades do candidato de esquerda. A Manuela mesmo é uma pessoa que foi muito atacada com as fake news, quando era Dávila, que era candidata a vice-presidente na chapa de Haddad, né? E a mamadeira de piroca, o kit gay, tudo isso teve uma força muito grande para a eleição desse governo. Então, tem que ser meio disso. O governo é a própria fake news. É isso aí mesmo. Então, você tocou no assunto que eu acho muito interessante. A questão da CPI das fake news. Se essa CPI, se ela fosse a fundo mesmo, a gente poderia chegar a um outro ponto, que eu acredito que chamo também de o start das fake news,
pelo menos no momento contemporâneo, que é o conluio da mídia tradicional, a Rede Globo, a Veja, a Folha de São Paulo, com os partidos de direita, e, em especial, o PSDB. Você acha que existe uma mínima possibilidade desse tipo de investigação lá atrás, onde por exemplo, vou lembrar que numa disputa em que o Lula era candidato, e aí eles sequestraram o empresário Abílio Diniz, ou um sequestro, e na hora da polícia apresentar os sequestradores, eles vestiram eles com camisa do PT, ou seja, uma fake news claríssima, né? Temos também um outro caso claro e contundente, que foi aquela pasta de documentos do Collor, que o Collor apareceu num debate com o Lula, com a pasta dizendo que tinham documentos que iam comprovar que o Lula fez isso, fez aquilo, soube-se mais tarde que não tinha documento nenhum naquela pasta, mesmo porque o Lula não tinha nada a temer, mas, enfim, são coisas desse sentido. Você acha que uma CPI séria poderia levantar isso também? Ou vai ser mais um jogo político que vai só até onde interessa o status quo, o establishment? Sim, justamente. Esse que é o grande perigo, sabe? Eu acredito que essa CPI não vai dar em nada, porque as nossas instituições, elas estão corrompidas, eles estão andando de mãos dadas com esse governo, se beneficiam desse governo. A gente está vendo aí os cargos distribuídos aos montões aí para o Hospital do Centrão, né, que pega uma grande parte ali do Congresso. Então, eu acredito que não vai dar em nada. E é muito bom você tocar nesse assunto para mostrar que fake news não é uma coisa que vem recentemente, é uma coisa antiga. E o que eu disse antes era exclusividade dos grandes meios de comunicação, agora não. E um dos grandes produtores, né, promotores de fake news nos últimos tempos, que a gente viu, foi o MBL, o famigerado MBL. O MBL, ele ficou famoso aí depois daquelas manifestações de 2013, ele cresceu muito, elegeu os vereadores, e foi um grande comentador de fake news. Inclusive, uma que eu queria destacar, uma vez eles falaram sobre... eles estavam querendo um projeto de lei para acabar com a liberdade condicional e tal. Eles falaram que 70% dos criminosos eram soltos, assim, sem cumprir a pena. E isso era uma mentira. Quando eles foram afrontados por uma agência, chama Agência Pública, que é especialista em fazer checagem, que é o tal do né? Que é checagem de fato, é uma coisa que é antiga. Eles falaram que isso era uma coisa da esquerda. Não, isso é uma coisa de governos liberais, já de muito tempo, de fazer essas checagens dos fatos, né? Então, quando essa agência pública questionou sobre os dados que eles estavam informando, falando desse número que eles colocaram de 70%, eles responderam, através do e-mail para a agência pública, com palavras de baixo escalão, sabe? Porque isso é o modo operante deles, né? Então, a gente vê que não é uma coisa recente, é uma coisa antiga, que sempre foi usada. Isso aí eu acho que vai muito além dessa campanha presidencial de 89. Sempre existiu, mas, como eu disse antes, era exclusividade dos grandes meios de comunicação, e agora não. Agora aí qualquer um pode fazer fake news, e isso é muito mais disseminado, é muito mais espalhado através dos grupos de WhatsApp, né? É o que a gente tem. Eu acabei me lembrando aqui agora de uma outra fake news pouco conhecida no nosso país. Aliás, o brasileiro ele é pouco afeto à história, à cultura, né? Mas, enfim, na época também da ditadura, nós tivemos um momento um pouco parecido com o de agora. Tivemos não uma pandemia, mas uma epidemia de meningite no Brasil, muito grande, com muitos casos, e os militares também fizeram a mesma coisa, tentaram esconder o número de casos e de mortes. Fizeram, repetindo um pouco o que eles tentam fazer agora no Ministério da Saúde. Então, se a gente for pensar bem, essa questão de fake news,
notícias falsas, esconder a verdade, é uma coisa bem antiga e já faz parte do cenário político brasileiro já há muito tempo. Já está arraigado na nossa política, não é isso? Podemos considerar assim, não é isso? Sim. Justamente. Não é um fato novo. Eu acho que o que é novo nisso tudo é o termo, fake news, né? A gente gosta de dar nome às coisas, assim, tudo nome em inglês, para ficar mais chique. Então, Neologismo. O termo fake news é que é mais novo, que a gente tem debatido, mas notícias falsas para poder enganar as pessoas, para poder manter um governo, para ganhar um governo, isso é por muito tempo. O Collor também, a eleição do Collor se deveu muito a isso, as fake news, essa pasta que onde não tinha nada, e ele chegando lá, ele chegou a falar do sonho do Lula, que era muito melhor que ele. Um absurdo, o cara que era milionário, sempre teve a família milionária, dizer que o Lula, o operário, lá em 89, que o Lula tinha um sonho que era melhor do que ele, nem ele tinha, né? A gente vê que é um fenômeno antigo, né? Mentir é uma coisa muito antiga, isso aí já vem desde que a humanidade é a humanidade. Agora, a gente tinha a ideia, pelo menos quando começou a campanha, quando pegou fogo, vamos dizer assim, a campanha do Bolsonaro, em 2018, a impressão que eu tive, talvez você e que muitos brasileiros tivemos, foi que o povo brasileiro é mais suscetível a fake news do que em outros lugares do mundo. Ou seja, eleger um político que durante quase 3 décadas não fez absolutamente nada no Congresso, a não ser xingar outros parlamentares e dormir no plenário, né? Eleger esse tipo como um salvador do país assim, é difícil até de descrever. Então, passou essa impressão de que o povo brasileiro é muito sonso, burro, seja lá o adjetivo que a gente queira dar. Mas se a gente for levar em consideração, nós temos aí também o Trump, que é um Bolsonaro um pouco mais refinado, porque é bilionário, né? E temos outros casos, por exemplo, na Inglaterra, que é um país com nível cultural altíssimo, na questão do Brexit, por exemplo. O povo, a maioria do povo lá, votou pelo Brexit e agora estão passando um sufoco tremendo. Eu atribuo a isso a questão do método científico que se dá às fake news hoje em dia. Porque a gente vê, Rogerinho, no Facebook, né? Hoje em dia, quem não tem rede social realmente fica desconectado do mundo. Infelizmente, a realidade é essa. Então, você vê lá no Facebook, lá, como seria se você fosse mulher ou se você fosse homem. Coloca uma foto aqui. Aquilo ali é um aplicativo que ele começa a pegar seus dados. Aí tem outro. Veja aqui qual que é a sua ideologia, se você é de esquerda ou de direita. Aí você vai respondendo essas perguntas e aquilo vai para um banco de dados das empresas especializadas em comportamento social, e isso faz com que você entre numa espécie de lista, né, para que você receba as fake news, vamos dizer assim. Então, dá para perceber isso, que não é uma coisa exclusiva do Brasil, é uma coisa que vai longe, mundo afora. O que você me diz? Opa, caiu aqui. Oi. De volta. Pegou o final aí da minha... Não, peguei não. Vamos lá, vamos de novo. Tá. Enfim, eu estava falando assim, que as fake news hoje, elas são uma ferramenta científica. Existem empresas altamente especializadas que usam metodologia científica para lidar com as pessoas através de perguntas banais feitas em redes sociais. E aí elas tratam isso com algoritmo e você acaba sendo classificado em grupos
onde você vai receber mensagens de acordo com o que você pensa, o que você gosta. Como você vê isso nas eleições passadas e nas eleições futuras também? Pois é, isso é um grande perigo, né? Então, eles conseguem ter uma base de dados para poder direcionar as suas mensagens e saber as pessoas que são mais suscetíveis a certo tipo de mensagem. Então, assim, é uma tecnologia muito avançada, esses algoritmos, né? Eu, por exemplo, não recebo, eu não vou receber uma mensagem dessa, porque eu não vou estar classificado como esse público suscetível. Então, aí, isso, de certa forma, seleciona muito bem o público que quer atingir, né? Fazer o marketing direcionado. Isso é um grande perigo. Foi na eleição passada e vai continuar sendo nas próximas eleições. Eu li a respeito do TSE fazendo campanha para combater fake news, mas é uma coisa que a gente não pode confiar muito. As instituições hoje, elas não são muito confiáveis. A gente viu isso desde a época do próprio golpe contra Dilma, né? Onde o TSE se omitiu, o Supremo se omitiu. Então a gente vê que a gente está refém dessa tecnologia que é usada para justamente colocar no poder quem eles quiserem. Eles têm essa condição, colocar no poder quem quiser, através dessas notícias que são lançadas para as pessoas, e as pessoas já são suscetíveis a isso, você sabe que as pessoas são suscetíveis a isso, porque, olha, a gente não deve se enganar. As pessoas acreditam em fake news porque elas querem acreditar na coisa. Às vezes você vê que é muito difícil, é pouco incrível, mas as pessoas... Uma mamadeira de piroca, né? Mamadeira de piroca, não. Que o filho do Lula tem uma Ferrari de ouro, de ouro, Mas o copo de 8 andares. Então assim, a pessoa quer acreditar naquilo. Ela quer acreditar. Então eles já sabem quem é que quer acreditar naquilo. E vão selecionando as pessoas para os objetivos que eles servem, né? Isso que é a verdade, meu cara. Infelizmente. E aí nós estamos no limiar de uma nova eleição aqui no Brasil. Só que uma eleição diferenciada, onde não vai poder ter campanha na rua, a gente não sabe quando vai ser mesmo essa eleição, mas nós já temos certeza de que não vai ter comício, não vai ter encontros, né? Não tem como fazer esse tipo de coisa. Isso significa que a disputa eleitoral ela vai se dar mais do que nunca nas redes sociais, mais do que nunca. E aí, não sei se você já ouviu falar, um termo sendo usado agora pelos estudiosos, eles chamam de GAFAM. Algumas pessoas mudam um pouco. GAFAM seria Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft. São os gigantes da comunicação, né, atualmente. Esse grupo, eles são tão poderosos que eles são capazes de decidir o futuro dos países e até do mundo. Porque hoje, até mesmo na China, é possível eles influenciarem através desses grupos. O Facebook, por exemplo, ele pode começar a bloquear a campanha, por exemplo, de um candidato progressista, um candidato a favor do povo, e, ao mesmo tempo, ele pode, por conta própria, impulsionar um candidato que seja, vamos dizer assim, mais liberal ao mercado, né? Então, assim, é um problema muito sério e eu não consigo, pelo menos no momento, com o Barroso, né, como presidente do TSE, eu não vejo uma disposição de barrar esse tipo de coisa nas eleições no Brasil. Como que você vê isso? Você tem essa mesma preocupação para as próximas eleições? Com certeza. Agora, outra vez, a gente vai aí olhar o passado. A Rede Globo, isso foi provado, a própria Rede Globo admitiu isso, ela influenciou as eleições de 89. Quer dizer, o maior veículo de comunicação do país, ela trabalhou para um candidato. Então, a gente não é novidade nenhuma.
vamos continuar tendo grandes veículos de comunicação trabalhando para os seus candidatos. E como que a gente vai combater isso? É um grande desafio para nós. Inclusive, a Fundação Perseu Abramo vai oferecer um curso agora, eu me inscrevi, vai começar no dia 22, um curso sobre comunicação nas redes sociais, porque nós também, do curso a gente tem que começar a entender como funciona isso, e também a gente usar. Porque, por exemplo, não vai ter comício, mas quantas pessoas a gente atinge no comício? É um número muito pequeno, né? Se comparado com as redes sociais, com os grandes veículos de comunicação. Então, a gente tem que aprender também a trabalhar nesse meio. Só que o nosso poder de fogo é muito menor, meu amigo. Isso pode ter certeza, porque eles têm um poder econômico, um poder de influência muito maior. As redes deles são muito maiores do que nós. Os canais deles pegam muito mais pessoas do que os nossos canais. Então, é uma luta de categorias. Então, a gente tem que procurar alternativas. É lógico que em eleições municipais, a grande maioria do país, a cidade o poder é bem grande, porque ali você faz fogo e tal, você consegue aglutinar as pessoas, um grande número de pessoas da sua cidade, né? É bem diferente nas grandes capitais. E principalmente também nas eleições, as eleições para presidente, por exemplo, aí mais desbalanceada. Agora, como que a gente vai vencer essa batalha é o grande desafio para nós. E a gente tem que procurar alternativas para isso. Ganhar as grandes mídias para nosso favor, do nosso lado, isso aí é ilusão, a gente não vai ter, não. Nós vamos ter que procurar realmente tirar o coelho da cartola e descobrir uma maneira de a gente conseguir ter um embate mais democrático. É por isso que eu falo, que democracia é essa? É uma democracia do grande poder econômico? Eu não acredito nessa democracia. A gente não vive uma democracia de verdade no mundo. Nunca vivemos uma democracia de verdade. A gente tem uma pseudo-democracia, meu amigo. E para a gente conseguir vencer mesmo, vai ser muito, muito difícil. A gente vai ter que se unir. É importante que as pessoas de esquerda se unam aos canais que realmente divulgam os canais progressistas, porque a nossa luta ela é complicada. O poder econômico contra os grandes meios de comunicação. E outra coisa também sobre fake news, uma notícia que saiu hoje, é que o Brasil é um dos países que não aderiram ao compromisso de lutar contra fake news, sabe? Mais de 132 países assinaram o termo. O Brasil não assinou, até os Estados Unidos de Trump assinaram esse termo, até o Reino Unido assinou esse termo, o Brasil não assinou, que é contra fake news. Por que não ensina? Por que não é contra fake news, não é? Complicado. É aquilo que eu falei mais no início da nossa conversa, esse governo é uma fake news. Apesar de que eu acredito que a maioria desses países que também assinaram porque é uma onda também, mas não vão lá também investigar muito, vai ser uma coisa, né? A gente sabe como funcionam essas coisas. Eu acho assim, você lembrar uma coisa muito importante. Na verdade, no Brasil, nós sempre tivemos as fake news, ou antes, agora são pelas redes sociais, mas antes era a Globo, a Veja, fazendo todo aquele trabalho de desmonte de candidaturas progressistas. É verdade. A gente já está um pouco meio que acostumado com esse tipo de coisa, é verdade. Bom, Jair, tem um outro assunto que também está batendo muito, e tem a ver com essa sua última fala também, a questão da gente furar a bolha. Porque às vezes a gente faz, por exemplo, um programa igual esse, um canal alternativo, uma mídia alternativa, para contrapor o que a mídia tradicional coloca diariamente, várias vezes por dia, na cabeça desse povo, e aí a gente percebe, não sei se isso já deve ter acontecido com você, com certeza, a gente percebe que até as pessoas que nos cercam, que militam junto com a gente, elas não têm muito hábito de ir lá, de curtir, de dar like, de compartilhar, ou seja, fica muito difícil da gente furar essa bolha, muito difícil.
porque nós mesmos não ajudamos a fazer esse trabalho. Eu não sei se é questão de ego, eu não sei o que é, mas a gente vê qualquer postagem que eu faço, às vezes eu alcanço 500, 700, a de ontem, por exemplo, teve 700 e tantas pessoas alcançadas, mas assim, eu vi que você curtiu lá e tal. Entre as pessoas militantes que eu conheço, deve ter tido 20 no máximo, entendeu? Então, assim, eu acho que são duas bolhas que nós precisamos curar. A principal, que é chegar até os bolsominions, chegar até as pessoas que precisam de uma boa informação, uma informação de qualidade, mas também fazer com que os próprios colegas nossos, os militantes, os companheiros de luta, nos ajudem com isso também. Se eles não querem ter o próprio canal e passar, mas pelo menos debatam com a gente nas postagens, compartilhem, cliquem, enfim, porque cada like que uma pessoa dá, isso conta para o algoritmo. O próprio Facebook, as redes sociais, colocar aquilo na rede mundial e espalhar aquele conteúdo. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a trabalhar também, não é? Sim, com certeza. Precisamos ter essa solidariedade, é uma coisa que foi dita muito depois das eleições aí de 2018, que é aquela frase, ninguém larga a mão de ninguém, né? A gente precisa colocar isso em prática. Então, a gente precisa ter cuidado com os colegas. Não pode ficar com discurso, não. Um discurso vazio. A gente precisa realmente ajudar os canais de esquerda, os canais progressistas, a serem divulgados, a serem espalhados. Colocar isso também nos nossos grupos de família, no WhatsApp, para a gente quebrar essa bolha. Sabe? Infelizmente, a gente vive numa bolha. Eu percebo isso. Eu tenho no Facebook, né? Tenho lá muito compartilhamento das minhas coisas e tal, mas eu estou pregando para convertido. E a gente tem que furar essa bolha. A gente ficar pregando para convertido não adianta. Né? As pessoas que me curtem, que olham e tal, é todo mundo que pensa como eu mesmo. Dificilmente essa bolha é furada. Então a gente precisa ir além disso. Então, é um apelo a todas as pessoas. Vamos pegar esses links e vamos a gente fazer edição, pegar uma coisinha mais curta e mandar para os nossos grupos de família, para o nosso grupo de WhatsApp. A gente precisa fazer isso e colocar em prática de verdade aquela máxima nossa. Ninguém larga a mão de ninguém, entendeu? E para que a gente possa vencer esse grande inimigo, furar essa bolha. Isso é necessário, muito necessário. Exatamente. Agora, a respeito disso que nós falamos, eu acredito que a mídia tradicional sentiu o baque das redes sociais. Antes você tinha, vamos dizer, 90% de audiência na Rede Globo e uns 70% da audiência escrita na Folha de São Paulo e com a Veja. Hoje não. Hoje eu acredito que as notícias são muito mais lidas e compartilhadas através do Facebook e do WhatsApp. Então, assim, elas sentiram. Por outro lado, é um canal, eu não posso chamar de mais democrático, mas pelo menos as redes sociais, elas são mais amplas. A gente não consegue espaço na Rede Globo, mas nas redes sociais nós conseguimos. Então, eu acho que começou essa semana um ataque muito feroz aos blogs, aos sites, aos canais no YouTube progressistas, esse trabalho que a gente vem tentando construir. E com o ataque da Polícia Federal ao Aroeira, que é um cara fantástico, um chargista maravilhoso, um cara que ele consegue, numa simples imagem, resumir toda uma história, um contexto, é um cara fantástico, a gente tem que dar moral. Eu acho que a partir do momento que a mídia tradicional começou a perder assinantes e anunciantes, e esse governo também começou a sofrer muito com o ataque do STF ao escritório do ódio, eu acredito que está havendo aí, vamos dizer assim, um acordão, não sei se é com o Supremo, com tudo, mas que um acordo entre o governo Bolsonaro, a mídia tradicional, mais praticamente Rede Globo, Veja e Folha de São Paulo, e o Supremo também, um acordo para que se chame muita atenção, mas de uma hora para o outro, se cala, e para não ficar pesando só de um lado, aí eles começarem também, sei lá, uma investigação
do Supremo, por exemplo, contra alguém, sei lá, o 247, que hoje é um dos maiores expoentes do campo progressista, alguma coisa nesse sentido. Você vê com restrição essa questão, ou você acha que é só uma resposta do STF aos ataques que esse governo e seu gado vem promovendo às instituições democráticas? Olha, eu não me iludo com isso, não me iludo, sabe? A Rede Globo, ela está contra o Bolsonaro porque ela não está tendo mais verbas publicitárias. É isso. O que interessa para a Rede Globo é grana, tá? Inclusive, isso também está ferindo a nossa liberdade de imprensa, porque o próprio governo está fazendo isso. Quando ele seleciona para quem ele vai mandar dinheiro, isso aí está ferindo a liberdade de imprensa, né? Então, assim, ele se concentrou a maior parte das verbas publicitárias para Record e tal, para que elas falem bem do governo, não exponham tanto o governo, e isso tem um alcance aí no público dele, no público que vai votar nele. Então, isso era liberdade de imprensa, porque a imprensa tem que ter igualdade, certo? Eu acho que tem que ter uma democratização das verbas publicitárias, porque senão você compra a imprensa, e isso é uma forma de censura. Isso é uma forma de censura, né? Então, não vejo que o STF está nessa, isso vai ter grandes efeitos para nós, não, sabe? No campo progressista, democrático. Eu não vejo como um grande ganho, não. Eu vejo como um jogo de cena, tem que se falar contra isso e tal. Eles estão magoadinhos aí com o governo, porque o governo vem atacando eles, os bolsonaristas vêm atacando o STF, então é um jogo ali político para que as coisas se acomodem da melhor forma. A Rede Globo já escolheu seu candidato para 2022, que é o Moro, né, que agora o Moro já é adversário inimigo do Bolsonaro, então eles escolheram o Moro para ser o candidato deles e vão trabalhar com candidatura. Uma questão que eu queria falar sobre o Aroeira, porque prender aquela tal de Sarah Winter, aquela miliciana, enquadrada na Lei de Segurança Nacional. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa que é muito perigosa. Por que fizeram isso? Vão usar a mesma coisa para enquadrar as pessoas nossas do campo progressista, sabe? Vai ser usado ela como exemplo, tá vendo? Não, a gente pegou aqui, enquadrou ela na Lei de Segurança Nacional, ela é bolsonarista. E também pode enquadrar o Aroeira. Isso é um grande perigo. Isso é um grande golpe que estão dando, porque ela tem vários crimes, além da Lei de Segurança Nacional, ela poderia ser presa por uma outra lei qualquer. Inclusive pela lei civil, criminal e tal, tem várias acusações em cima dela. Mas resolveram colocar ela na Lei de Segurança Nacional, porque aí abre brecha para poder enquadrar você, eu, o Aroeira, com um grande perigo nisso tudo aí. É um outro golpe que está querendo nos dar, com certeza. Nesse sentido, eu queria provocar o debate, porque eu também penso da mesma forma. Eu acho que a questão da Sarah Winter foi só um pretexto para depois vir atrás da gente, vir atrás dos blogs, dos canais progressistas, porque tem muita coisa por trás disso. E se a gente fosse pensar bem, as redes sociais são responsáveis por todo o conteúdo que roda lá dentro. Então, por exemplo, se eu na minha rede social eu coloco algum conteúdo que fere a Lei de Segurança Nacional, a rede social também deveria sofrer consequências, mas isso não acontece. Porque aí você vai estar mexendo com o Mark Zuckerberg, né? Você vai estar mexendo com o Google, você vai estar mexendo com gente muito graúda, e isso não vai acontecer. O problema é que se a nossa justiça, o nosso sistema judiciário estiver junto com esse acordão, a nossa defesa pode até alegar isso. Mas e as redes sociais? Eu vejo na minha rede social ataque ao Congresso, ataque ao STF, por que nada é feito? O sistema judiciário simplesmente vai ignorar essa nossa reclamação, esse nosso pedido, e tratar de enquadrar a gente, e para a gente ver o som a ser quadrado. É um risco muito grande, eu concordo plenamente com o que você disse. Agora, eu acho que o que vai
por limites, tanto de um lado, o uso do aparelho estatal, através da Polícia Federal, por exemplo, e, do outro lado, o sistema judiciário, o STF, o que pode colocar limite a isso é a manifestação pública. Eu vejo com bons olhos, aí eu gostaria de saber a sua opinião, eu vejo com muito bons olhos, apesar do risco da pandemia, mas a reação das torcidas organizadas reagindo ao fascismo nas ruas. Eu, pessoalmente, apesar de tudo, vejo que, nesse momento, é a única coisa capaz de botar algum tipo de freio na onda neofascista que nós vimos no nosso país. O que você pensa disso? Olha, nós vimos aí no último final de semana, por exemplo, que antes, como é que estavam sendo os domingos? Eram só os fascistas que estavam na rua. Só eles nas ruas e tal. É uma minoria, são poucas pessoas. A gente verá que são poucas, mas são barulhentas, são violentas, né? E estavam ganhando a mídia. Aí nós fizemos o contra-ataque. Começamos a ir para a rua também, com as torcidas organizadas, que não é bem torcida organizada, não. Algumas pessoas de torcidas organizadas que foram para a rua, se articularam ali e tal, um ou outro que da torcida, mas tá bom que para mim foi a torcida organizada dá uma dimensão maior. Isso aí é favorável a nós. Então foi esse contra-ataque, desde que a gente começou, o que aconteceu nesse final de semana? Diminuiu o número de bolsonaristas, não ficou só eles na mídia, ficou também, né? Nesse domingo mesmo, São Paulo, que é a maior cidade do país, a manifestação dos bolsonaristas não tinha 50 pessoas, a gente viu as imagens ali no viaduto que está em frente à prefeitura, a gente viu a imagem, sei lá, 30 pessoas, muito pouco, enquanto a outra manifestação contra o fascismo, a favor da democracia, muito mais pessoas, né? Então, isso foi muito positivo, as pessoas estarem indo, mesmo há uma polêmica aí, né? Estamos em pandemia, aglomerações e tal, mas a gente não poderia ficar assistindo a isso tudo, aquele avanço todo domingo, aquelas manifestações antidemocráticas, manifestações inconstitucionais, manifestações fascistas, a gente não poderia ficar vendo aquilo de braços cruzados. Então, isso é uma grande forma da gente mostrar, indo para a rua com essas manifestações e fazer com que isso cresça. Porque nós temos maioria contra o fascismo. Já foi dito aí, somos 70% e tal, aquela coisa toda, né? Chegando aqui aquele número de 30%, a gente sabe que 30% é fascista mesmo, não vai abandonar o Bolsonaro, isso a gente já sabe. Mas nós somos a grande maioria. Então a gente tem que fazer grandes mobilizações. Há uma polêmica sobre a questão da pandemia. Algumas pessoas são favoráveis a fazer, porque o momento exige, a gente exige ter essa resposta, né? Mas também a questão do isolamento social. Então, a gente fica nessa sinuca de bico. Mas esperamos que tudo isso passe, a gente possa crescer as manifestações. E também outra coisa, que é muito importante, é trazer essas pessoas todas, esses aí, 70%, para as redes sociais. Para as redes sociais, para a gente poder dialogar, para que essas pessoas também furem a bolha e possam estar conosco na luta contra o fascismo, que é o mais importante. Porque a gente tem visto aí isso crescer muito o fascismo, a censura já está no país, é velada, mas já existe. Quando, por exemplo, acaba com o Ministério da Cultura, isso é fascismo, isso é censura, porque eles querem toda manifestação artística. Só a manifestação artística interessa a eles. É importante que as pessoas percebam uma coisa. Quando colocam trabalhos no cargo no governo, o que eles querem, na verdade, é fazer um Estado fundamentalista aqui, nos mesmos moldes do EI, do Estado fundamentalista islâmico. É os mesmos moldes, só com religião diferente. Aqui estão querendo fazer um Estado fundamentalista também. Enquanto o Estado Islâmico usa o terrorismo de derrubar prédios, de avião em prédio, estourar a bomba, eles estão usando fake news para acabar com pessoas, acabar com reputações.
para espalhar mentira. E é um terrorismo. Para mim também é um terrorismo o que eles fazem aqui. É diferente do terrorismo deles, mas é um terrorismo. E eles já deixaram bem claro que eles querem um Estado fundamentalista cristão. E a gente tem que lutar muito pelo Estado laico, sabe? É uma luta que tem que ser constante. Não só lutar contra o fascismo, mas lutar também para que o Estado seja laico e respeite a liberdade religiosa. Porque, senão, eles vão querer impor uma religião única. É isso que eles querem. Esse é o projeto deles. Não tem dúvida nenhuma disso. É verdade. Você tocou no assunto também que eu acho muito interessante. Nós tivemos, há pouco tempo, um ministro de Estado fazendo um vídeo e, ao fundo, uma música de cunho nazista. Tivemos há pouco tempo também o presidente, o inquilino, vamos dizer assim, do Palácio do Planalto, fazendo um outro vídeo, junto com alguns ministros, e com a figura de um copo de leite, que a gente sabe também, que quem tem um pouco de conhecimento histórico sabe o que isso representa contra os judeus. E tivemos aí algumas frases também, inclusive dos ministros da área militar, frases integralistas. Ou seja, nós temos o desenho, para mim, bem natural, de que esse é um governo de cunho neofascista. Só que a história nos mostra, já provou, que com a gente não derrota o fascismo com frases nem com flores. Isso eu sei que é uma questão muito polêmica, mas, para mim, está na ordem do dia. Nós somos pessoas da paz, nós pregamos a paz, a união, somos democráticos, a favor da inclusão social, mas nós temos um fato acontecendo no nosso país que é grave e que tem gerado muita violência da parte deles, inclusive com invasão de hospitais e até mesmo agressão de profissionais da área de saúde. Então, assim, eu conheço essa frase, conheço a passagem histórica e concordo que com o fascismo a gente não combate com flores nem com frases. O que você pensa? Olha, eu penso justamente isso, sabe? A gente tem que dar vontade de sair dando porrada nesses caras. Vamos falar, cara pacífico, sou um cara da paz, mas acontece que se a gente ficar muito bonzinho, eles vão tomar conta. E eles são violentos. Então a gente também tem que defender as coisas que para nós são caras, como a liberdade, como a democracia. A gente tem que defender com unhas e dentes. E se preciso for, com porrada também. Porque eles são assim. E é legítimo. É um caso de legítima defesa, meu amigo. É isso. Eu vejo, se a gente partir para cima desse pessoal, é legítima defesa. A gente está se defendendo a democracia, defendendo a liberdade, sabe? Então, a gente precisa também agir com um rigor maior com esse pessoal, porque senão eles não tomam conta, a gente ficar só, né? Acredita nas flores vencendo canhões? Bom, não é assim não. Flores não vencem canhões. Tá? Bem como esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. A gente tem que partir para cima também. A nossa qualidade intelectual é indiscutível. No nosso campo, a gente vê isso, claramente. Esse presidente que está aí é um burro. As pessoas que estão ao redor dele são ignorantes, sabe? São pessoas muito ignorantes. A intelectualidade está conosco. Então, a gente tem também condição de vencer a inteligência, mas isso não é o bastante, não. A gente precisa também pegar no porrete e meter o cacete nesse pessoal, que aí eles param de encher o saco e sair para a rua. Eu sou favorável a isso, sabe? Dá uma porrada nesse povo, porque a gente está quietinho dentro de casa. Esse sair da camisinha amarelinha, começa a dar porrada nesse povo para ver se eles vão para a rua de novo. Então, sabe? E tem hora, eu não sou a favor da violência, nunca fui, mas eu acho que violência maior é o que estão fazendo conosco. É a censura, é querendo implantar o fascismo, querendo implantar o Estado fundamentalista, tá? Eles estão atacando terreiros de macumba, atacando religiões de matriz africana, com violência, destruindo, batendo nas pessoas.
sabe? A gente está vendo a violência policial, que é incentivada pelo bolsonarismo, e a gente vai ficar vendo isso, sim, só cantando e só gritando palavras de ordem, aí a gente vai perder essa guerra, tá? E é uma guerra, tenho dúvidas disso. Assim, eu quero deixar bem claro que a gente não está aqui fazendo apologia da violência, do crime, mas nós estamos falando do momento histórico e do que aconteceu, a história nos mostra isso, no passado. E se for para falar de violência, nós podemos falar da violência das polícias, dos morros contra o povo negro, né? Porque vamos falar, por exemplo, de uma polícia que assassina um trabalhador com um guarda-chuva na mão, um jovem, uma família dentro de um carro com 80 tiros. Vamos falar, então. Se quer falar de violência, vamos falar desse assunto abertamente, né? Que é um assunto que eu quero tratar, não hoje, nesse programa, mas futuramente, que é a questão das polícias. Eu acho que é um momento mais do que propício para a gente falar do papel das polícias. Eu, na minha coluna, eu já deixo isso claro há muito tempo, eu sou contra a polícia militar e a polícia civil. Eu acho que a gente tem que discutir um outro tipo de polícia, que é a polícia comunitária, bancada pela cidade ou pelo bairro, que tiver condições, eleita. É uma coisa, uma discussão que a gente pode fazer num outro momento. Mas já que você citou aí a questão cultural, você citou o André, como que anda esse meio cultural com todo esse problema de não poder juntar gente do bem, gente boa, gente legal que gosta de um teatro, que gosta, né, desse tipo de cultura? Como que é que vocês estão fazendo para se contrapor a tudo isso? Olha, infelizmente, a indústria cultural, ela foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar, né? Principalmente o pessoal de teatro, dos shows, porque não se faz esse tipo de arte sem aglomeração. Não tem jeito de fazer, né? Eu, por exemplo, sou um ator de teatro, produtor de teatro, não sei quando é que a gente vai poder voltar. Aí, tudo bem, tem colegas que estão fazendo vídeos, está tendo teatro, só com vídeo, né? Mas aí não é teatro, é outra coisa, tá? É diferente, né? Mas as pessoas estão se virando dessa forma. E outra coisa também elas entenderam que tem que se unir. Eu vi pessoas que da área de cultura, quando começou a água, começou a bater na poupança delas ali, elas se viram com pessoas que até estavam apoiando esse governo, começou a sentir que não é por aí. Porque o governo, ele é um governo que ele tem uma guerra cultural. Eles são anacrônicos, né? Então, eles querem lutar contra os comunistas, uma coisa que é anacrônica. E falam muito de indústria cultural. Eles falam que a cultura, eles sabem que a cultura é um meio de conscientizar as pessoas. Então, por isso que eles atacam a cultura. Por isso que eles acabaram com o Ministério da Cultura, né? Acabaram com o Ministério, virou uma secretaria, coloca uma figura lá, que é a Regina Duarte, que começou a pandemia, a mulher sumiu. A indústria da cultura no Brasil emprega 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas e que precisam daquilo para viver. Menos de meio por cento, são ganham muito dinheiro, eles conseguem sobreviver. Agora, a grande maioria, quase que 100%, são pessoas que dependem daquilo. São pessoas que tocam no vazio, são pessoas que tocam no casamento, são os artistas de teatro, técnicos de teatro, que vivem, eu conheço várias pessoas que vivem só disso, e que estão passando dificuldades e não houve uma política social. Eu aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, participei de algumas reuniões online com deputados do PVM, deputado do Paz deputado do PT, onde a gente construiu um projeto para Minas, para poder ajudar essas pessoas, principalmente os artesãos, o pessoal do artesanato, o pessoal da cultura popular, o pessoal do interior, que estavam com renda. A gente conseguiu fazer um projeto para dar renda para essas pessoas e para ter uma verba. Tiramos verba, já que o Estado não tem dinheiro, fizemos um projeto para tirar a verba das estatais, tipo a CEMIG, para destinar um percentual para projetos de audiovisual, inclusive também de uma renda mínima, de comprar cesta básica para as pessoas. Então, a gente precisa unir esse pessoal da área cultural, e eles também entenderam o ataque
o ataque desse governo. Isso é muito importante para nós do campo progressista, porque puderam entender e ver o lado que eles têm que ficar. O lado que eles têm que ficar, o lado que se preocupa com ele. Porque é um governo que quer atacar a universidade, a cultura. Por quê? São nesses nichos, é um nicho de intelectualidade progressista, de intelectualidade de esquerda. Então, eles querem atacar a cultura, querem atacar as universidades, os pesquisadores, porque sabem que é uma ameaça ao projeto deles, que é um projeto fascista, né? Então, é isso. E as pessoas estão entendendo isso. Então, é um governo que, ao momento, está dando tiro no pé. Ele mesmo dá tiro no pé. Por isso que os apoiadores só diminuem. Ainda bem. É uma maneira também que a gente está conscientizando isso. Apesar de, infelizmente, com declarações tipo de Javan, Ivete Sangalo, alguns poucos famosos aí também, ainda manifestando apoio a esse desgoverno que nós temos aqui. Mas, enfim, é a luta que a gente tem que travar. Meu amigo, a gente está aqui, chegando agora a 1 hora de programa, então eu passo para você, para ver suas considerações finais aí, e te agradecer demais pela presença aqui. Infelizmente, não pudemos contar com os nossos outros companheiros, com problemas que eles tiveram, mas foi um bate-papo muito agradável, é sempre um prazer conversar com você, somos grandes amigos, eu sempre aprendo com você, e deixar bem claro que o canal Ser Político, minhas redes sociais, vai estar sempre aberto a você, as suas produções, para a gente fazer qualquer tipo de divulgação que você precise, e o convite já está feito para outras aparições aqui, outros bate-papos agradáveis como esse. Eu te agradeço muito. Olha, quem agradece sou eu, agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Você é uma pessoa que eu admiro, né, muito, admiro a sua luta também nesse campo aqui digital, que está aí persistente, muito persistente, e o que a gente puder fazer também para ajudar. Conclamo aí a todos os nossos amigos, pessoal do nosso campo progressista, sindicalista, a divulgarem o canal também, ajudarem a quebrar um pouco dessa bolha, e a gente tem que espalhar a nossa mensagem, que a gente sabe que é uma mensagem, apesar de a gente ter falado aqui da violência, é uma mensagem de otimismo, é uma mensagem de um mundo melhor, um mundo mais justo, é o que nós queremos. Queremos justiça para todo mundo, justiça igualitária, a gente quer lutar para a desigualdade social. Essa que é a nossa luta. Eu acredito muito que nós estamos do lado certo da história. Então, para mim, foi uma alegria muito grande receber o seu convite, Bragança. Fiquei muito feliz de receber. Fiquei com muita alegria. Fiquei muito vontade de estar aqui falando com você. Muito obrigado por essa oportunidade. E sempre que quiser conversar comigo, bater um papo, pode me chamar, eu estarei à disposição sempre. É um prazer muito grande estar com você, meu grande camarada, meu grande amigo. Muito obrigado mesmo. Valeu. Eu que agradeço, o canal agradece muito pela oportunidade. E é isso aí, gente. O canal está aberto a todas as áreas. Quem quiser vir conversar com a gente, inclusive quem pensa diferente, é um canal democrático. A gente pode fazer uma mesa de debate. Nós temos um ano eleitoral aí. Qualquer candidato pode vir aqui chamar para o debate. A gente faz o debate com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de ofensa, com toda a tranquilidade possível. Mais uma vez, meu amigo, quero te agradecer demais e deixar claro mais uma vez que o canal continua aberto à sua participação. Muito obrigado. Obrigado, Bragança. Boa tarde a todos e todas.